Fala equipe, boa noite. Vamos aí para mais uma dicasinha rápida. Um conteúdo importante e está sempre caindo umas questõezinhas aí. As três dimensões do conteúdo, certo? Então fica ligado aí para não errar mais questão sobre esse tema. Vamos lá? Então as três dimensões são conceitual, procedimental e atitudinal. Darido explica isso, né, bem detalhado em alguns livros dela, outros autores. Mas aí o que a gente tem claro é que as três dimensões de conteúdo são essas daí, né? Então a gente precisa já lembrar essas três para, em uma questão, saber quais são. Tem questões que caem pedindo somente as três, né? Então você precisa saber conceitual, procedimental e atitudinal. Vamos à primeira, conceitual. Então você precisa entender aí que é o que se deve saber. Então quando a gente fala de conceito, está relacionado não só ao conceito em si, você saber o conceito de um esporte, de uma luta, de uma ginástica, né? Enfim, dos conteúdos da educação física, mas entender o que tem por trás ali, os fatos, né? A história daquele conteúdo, para que você possa fazer essa relação com a prática e as questões atitudinais também, isso aí fazendo a ligação com as três dimensões, né? Então, no conceitual, Darino cita lá que é importante conhecer mudanças pelas quais passaram os esportes, e aí temos o exemplo do futebol, né? Toda a evolução histórica, e além de outros esportes, né? Algumas lutas também, conhecer as transformações pelas quais passou a sociedade em relação aos hábitos de vida. Então, se a gente está destacando lá um conteúdo relacionado à saúde, por exemplo, é muito importante fazer essa relação com os hábitos de vida de uma sociedade, de outra, de uma comunidade, e conhecer os modos corretos de execução de vários exercícios e práticas corporais cotidianas. Então, tudo isso está dentro desse campo de conhecimento conceitual, fato, histórico, que compõe aí a relação completa da dimensão do conteúdo que nós temos as três, né? A conceitual, procedimental e atitudinal. Já no procedimental, a gente tem aí o que se deve fazer, né? Então, de fato, aí a gente entra na parte de vivência mesmo, da prática em si. Então, não tem muito o que fazer aqui com essa dimensão. Então, temos o exemplo de vivenciar, adquirir alguns fundamentos básicos das práticas corporais, vivenciar situações de brincadeiras e jogos, né, dos ritmos, movimentos e todos os outros conteúdos. Então, todo o fazer, todo o executar, o aprender na prática, está ligado à dimensão do conteúdo chamada procedimental, que inclusive foi uma das dimensões mais trabalhadas aí durante décadas, né, na história da educação física. A gente viu que praticamente só se trabalhava com essa dimensão de conteúdo, em que os alunos simplesmente apenas realizavam práticas, nesse sentido de fazer ação, né, realizar ação, movimento, e não tinha uma discussão conceitual, uma discussão atitudinal, que, como o Darilo destaca bem, é importante, né, e fazer essa relação dos três sempre, em toda a aula, lógico que com predominância de um ou outro, mas isso não pode ser exclusividade em uma aula, por exemplo, que vai ser uma aula só procedimental. Naquela aula procedimental, o professor ele explica algo, então ele está trazendo ali alguns conceitos, e durante o procedimento existe uma relação ali que envolve os valores, atitudes, então também ele vai ensinando em outra dimensão já na atitudinal. Então, enfim, o procedimental de fato é a prática. O atitudinal a gente tem aí como deve ser. Então, a prática, né, ela promove algumas relações aí entre os participantes, entre os alunos, que podem ser analisadas com algumas perspectivas de aprendizado por parte desses alunos. Então, valorizar o patrimônio de brincadeiras e jogos, do seu contexto,
respeitar os adversários, colegas, resolver os problemas com atitudes de diálogo, predispor-se a participar de atividades em grupo, cooperando, interagindo. Então, tudo isso são situações que a gente promove dentro de um conteúdo. Então, quando o professor está promovendo uma aula, está ensinando, ele está fazendo essa relação dessas dimensões do conteúdo. Ele tá interligando o conceitual, o procedimental, o atitudinal, dando aí ênfase e predominância a um ou outro, certo? Mas isso é importante destacar também, que nas provas algumas bancas elas destacam essa situação e acaba confundindo o candidato se ele achar que uma aula deve ser só de um determinado conteúdo, de uma determinada dimensão de conteúdo. Então, não é bem assim, a gente tem a interação dos três com predominância de um ou outro. Então, vamos fechar com uma questãozinha aqui, pessoal. Os conteúdos de ensino podem ser classificados de diferentes formas. Na literatura especializada em educação física escolar, existe a noção das três dimensões de conteúdo. Sobre as dimensões de conteúdo e seus respectivos exemplos, no contexto da educação física escolar, é correto afirmar que, então a gente sabe que são três dimensões, conceitual, procedimental e atitudinal. Então, a gente analisando essa questão, a gente já tira a letra C, né, que está falando aí de uma dimensão social. Dari, do Rangel, né, com base em outros autores, citam essas três, que a gente já elencou aqui. Então, a letra C já cai fora. A gente fica com a A, com a B e com a D. Vamos analisar uma por uma. Na dimensão atitudinal, o professor pode desenvolver uma aula com o tema corrida de revezamento do atletismo, destacando as qualidades do trabalho cooperativo durante a prática esportiva. Então, a gente vê que a atitudinal e o trabalho cooperativo, sendo destacado na aula, tem uma boa relação aí, né, de uma dimensão atitudinal com essa perspectiva. Então, a gente já fica aí com a alternativa A no gatilho aí para ser a resposta correta. Mas a gente precisa analisar as outras. Na dimensão procedimental, o professor pode expor as regras da modalidade esportiva do basquetebol numa apresentação com uso de recursos multimídia. Quando a gente fala na apresentação de regras, né, para mostrar os conceitos, os fatos, alguma coisa relacionada ao conteúdo, a gente está destacando aí a dimensão conceitual e não procedimental. Então, letra B também eliminada. Na letra D, fala da dimensão conceitual. O professor de educação física pode destacar os valores humanos das práticas dos jogos cooperativos no âmbito escolar e não escolar. Então, a gente percebe aí que o destaque de valores humanos está voltado para uma dimensão atitudinal e não conceitual, certo? Então, a D, dimensão conceitual, se encaixaria lá na B, né? Por isso eu coloquei as cores aí em azul para vocês fazerem essa análise também. E a própria D, os valores humanos, né, seria lá da dimensão atitudinal. Então, letra A é o gabarito. Então é isso, galera. Uma dica rápida aí sobre esse conteúdo que tem, né, sempre caído nas provas e a gente precisa saber para que não tenha essa perda aí de uma questão que relativamente é um conteúdo simples, mas dependendo da questão a gente pode cometer um erro ali e acabar perdendo uma questão que pode fazer diferença, certo? Então vocês podem analisar mais exemplos relacionados a essas três dimensões de conteúdo, responder mais questões e ficar férreo nesse conteúdo aí para não errar mais, tranquilo? Então se liga na dica aí, foca na aprovação, a gente ingressar aí nesse concurso do Agreste com tudo e conseguir as aprovações dentro do nosso grupo aqui, do nosso grupo de dicas para concurso. Valeu? Show!